quando se você encontra um sentido para sua vida, um sentido criativo, por exemplo, e bota um projeto no ar, uma coisa que você quer muito fazer há muito tempo, aí você consegue e aquilo dá certo. Você se depara com um vazio depois de completar Pode acontecer também. E é por isso que essa questão ela é constante, né? Então, complementando, quais são os grandes perigos do vazio existencial? Porque ele pode empurrar o indivíduo na direção de 3 coisas. Ele vai dizer agressividade, depressão e abuso de álcool e drogas. O que acontece quais são os principais problemas do jovem nos dias de hoje? Os 3 que você falou. Ou questões ansiedade, ligadas medo. à depressão, né? Enfim, a perda total de sentido, ideação suicida, a depressão orgânica, que também se desencadeia e que tem efeitos psicológicos, a perda da motivação, aquela questão ali de falar para quê, para onde, e uma estagnação, um conformismo em função disso. A agressividade, que se manifesta de muitas formas, uma delas é essa ansiedade constante. A ansiedade contemporânea, ela se manifesta de forma agressiva contra a pessoa, porque ela empurra o indivíduo, às vezes, para entrar num ciclo onde ele não tem tempo para mais nada, ele está correndo atrás do próprio rabo o tempo todo, ou num ciclo de autocobrança excessiva, ou para um ciclo onde ele começa a se destruir por conta dos hábitos que ele adota. Comportamento sexual, a agressividade está presente ali, as pessoas não têm uma preocupação com quem é meu parceiro, o que significa o encontro sexual, quais são os riscos que estão envolvidos aqui, quais são as responsabilidades que eu vou ter que assumir caso aconteça alguma coisa aqui. Não, as pessoas não estão preocupadas com isso. E é assim, quanto mais melhor. Os sentimentos do outro são simplesmente ignorados, né? E é isso aí, cada um por si. Então, é uma vivência agressiva. E a toxicodependência, né? Em todos os seus aspectos. A gente, normalmente, quando fala isso, tende a pensar nas drogas ilegais e no álcool. Isso faz parte também, né? Se você é jovem, né? E vocês que produzem aqui, os amigos também. Hoje em dia é considerado uma coisa assim, legal você todo final de semana ficar doidão de bebida. É o normal, eu diria. É o normal. É o normal. Ah, é assim mesmo, curtir a vida é isso. Então é você estar o tempo todo procurando uma alteração de consciência para sair daquela realidade. Outras drogas também, mas não somente elas. As drogas de desempenho também. São muito presentes, né? De desempenho intelectual, o próprio uso que se faz de cafeína e estimulantes nos dias de hoje. Cara, eu era muito viciado em Red Bull. Você tomava 7, 8 por dia e tomava café ainda. Exatamente, entendeu? Agora, é um vício fácil de se ter, se você deixar. Fácil, e você... agora, isso não reflete uma autoagressividade até um certo ponto? Certeza. O pessoal fala, né, uma coisa que é muito comum, inclusive, entre adolescentes e jovens hoje em dia é o fenômeno da automutilação. Que a pessoa se corta, né, a pessoa faz coisas desse tipo. Agora, essa não é a única forma de autoagressividade. Todas essas coisas que eu acabei de falar são equivalentes, entendeu? E tem, às vezes, as mesmas raízes. Então, a falta de um sentido tem a ver com isso. Agora, a segunda coisa que você perguntou, que é com relação ao, como a gente pode dizer assim, a perda de um sentido, algo que já foi sentido para mim e agora não é mais, enfim. Eu acho que isso a gente compreende à luz do que eu falei anteriormente, que é você situar adequadamente o que é a busca por sentido. Você entender o que é buscar encontrar um sentido de verdade. Como assim? O que é, né? Então, buscar o sentido de verdade. Existe uma visão romanceada e ilusória do que é o sentido para a vida. Então, e muitas pessoas usam esse tema até para vender coisas que... Assim, vender curso. Para vender curso, né? Para vender mentoria, para vender qualquer coisa.
Só que dentro dessa perspectiva, não dentro da perspectiva da logoterapia. Né? Logoterapia não é a única corrente que fala de sentido para a vida. Lógico, outras também falam. Mas como se isso fosse assim uma panaceia, entendeu? A solução de todos os problemas da humanidade. E basta isso é o suficiente. E mais, isso sempre vai ser uma coisa grandiosa. Então é o indivíduo que está lá, ele trabalha, ele faz as coisas lá no dia a dia, ele está cansado, sei lá, vida corporativa, e ele fala assim, não, eu só vou encontrar um sentido para a minha vida se eu vender tudo que eu tenho, virar nômade digital e ficar, sei lá, surfando nas principais praias do mundo. É isso que vai dar um sentido para a minha vida. Pode ser que seja, entendeu? Mas não necessariamente, não precisa ser uma coisa grandiosa. Então, o que se vende muito são essas histórias grandiosas. É o cara que largou tudo em São Paulo e fez uma pousada numa praia paradisíaca no sul da Bahia e ficou lá vivendo. Legal, para ele pode ter funcionado. Ou aquele outro que abriu mão de tudo e dedicou-se a um sacerdócio, foi ser padre, foi ser monge. Mudou para a Índia. É isso que é vendido quando se fala de um sentido para a vida. Mas Frankl, ele não vai excluir essas coisas, obviamente, essas coisas podem fazer parte, mas ele vai, acho que, colocar a coisa num patamar muito mais... pessoal, talvez? Não só pessoal, mas um patamar assim, muito mais viável. Porque ele vai dizer o seguinte, o sentido da vida ele está em tudo, o tempo todo. E somos nós que o encontramos. Então, o primeiro erro, ele diz o seguinte, é a pessoa questionar assim, o que eu vou fazer da vida? Como eu vou preencher o sentido da minha vida? Ele diz o seguinte, a pergunta correta não é essa, a pergunta correta é o que a vida coloca diante de mim? O que a vida me apresenta hoje? Que perguntas a vida me faz? Como assim? Invertendo. Então, por exemplo, o que eu tenho para fazer hoje? A coisa mais básica, né? O que eu tenho para fazer? Eu vou acordar. O que eu tenho para fazer hoje? Isso, isso e isso. Bom, essas coisas não podem ser fonte de sentido para mim? Pelo menos o sentido desse dia específico. E aí entre os valores, né? Então, o meu trabalho, os meus estudos, os valores de experiência, as pessoas com quem eu convivo, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus amigos, eu não posso fazer algo por eles hoje que vai ser uma fonte de sentido para mim? Uhum. Nota? Então, isso está sempre presente. Mas e quando eu estou fazendo as coisas e não estou encontrando um sentido maior para aquilo? Aquilo não é o suficiente. Bom, aí eu posso tentar conectar isso com coisas maiores. Que, por exemplo, é o indivíduo que ele está insatisfeito profissionalmente, por exemplo. Aí ele está lá, poxa, mas isso aqui perdeu sentido para mim, não gosto do que eu faço. Mas ele entende que isso que ele faz hoje pode ser a fonte dos recursos para ele fazer o que ele quer fazer lá na frente. E o que ele acha que vai trazer sentido. Sei lá, a questão clássica do empreendedor. Total. Então, ele hoje está aqui, mas eu trabalho para esse cara aqui, eu estou ganhando muito menos do que eu merecia, eu sei que eu poderia ser mais valorizado e tal, mas ele, ao invés de se concentrar nisso, nos contras dessa situação, ele fala o seguinte, bom, mas enquanto eu estou aqui, eu estou aprendendo isso, isso e isso, eu vou aproveitar para fazer contato com tais e tais pessoas, eu vou pegar esse recurso que eu estou ganhando aqui, esse salário que eu estou ganhando aqui, vou aprender a administrar para eu ter um pouquinho, para quando eu quiser, sei lá, montar aquele negócio assim, comprar o equipamento de outro jeito, para quando eu fizer a minha transição, eu tenha condições de fazê-la com mais propriedade. Então eu vou usar esse período aqui como preparo para uma próxima fase. Já mudou radicalmente. Aquilo ali deixou de ser a coisa chata que eu faço todo dia e virou o quê? A possibilidade que eu tenho para fazer uma coisa maior do que isso, para mudar de caminho. No campo da orientação de carreira, isso é fundamental, essa compreensão. Porque o que a gente faz muitas vezes é a chamada transição. O que funciona é a transição. Bem, em um caso ou outro pode funcionar, o cara jogar tudo para o alto
sentar no sofá e falar assim, tá, vou pensar agora o que eu vou fazer da vida. Talvez seja a solução para alguns, mas não necessariamente. Você pode fazer isso de uma forma gradual. Às vezes a outra carreira vai exigir de você estudo, porque você vai ter que ter uma formação. Então, por que é que o meu trabalho atual, no qual eu não vejo sentido nenhum, não pode adquirir um sentido na medida em que eu vejo esse meu trabalho como aquilo que me possibilita pagar aquele curso, pagar aquela faculdade, que lá na frente vai me deixar fazer outra coisa? Entendo. E aí, evoluindo ainda. E por que mesmo depois que a gente faz esses processos e a gente encontra novos sentidos, eu posso cair de novo num questionamento do sentido? Então, primeiro, porque é uma condição humana. Segundo, porque realmente aquilo ali ocupou um lugar na minha vida até aquele ponto e agora eu vou querer algo diferente. Isso também é normal, isso não é um problema, não deve ser visto como um problema. E terceiro, isso acontece muito, porque às vezes eu me esqueço o porquê eu estou ali. Eu esqueço o que me levou até aquele lugar num primeiro momento. Então, eu fiz um trabalho com pastores de uma denominação cristã. O meu trabalho de doutorado foi uma pesquisa com eles, e foi uma pesquisa sobre o estresse profissional deles. E foi um trabalho bem legal, bem interessante e tal, mas, entre outras coisas, eu perguntava para eles se eles já tinham tido em algum momento o desejo de desistir da função que eles exerciam e o porquê que eles não desistiam. E assim, sei lá, dos que eu entrevistei, praticamente todos diziam a mesma coisa. Olha, já tive o desejo e esse desejo, eu supero esse desejo me lembrando do porquê que eu escolhi estar aqui num primeiro momento. Por que eu resolvi, abracei essa carreira, essa vocação? E isso que fortalecia a pessoa até a superar os estresses que ele tinha ali no trabalho dele. Então, muitas vezes esse tipo de questionamento que você falou se deve a esse ponto. De puramente esquecer, né? Puramente esquecer. É fácil esquecer. É fácil, ainda mais se você entra na rotina, entendeu? No piloto automático. Um exemplo clássico, eu já conversei com outros profissionais de psicologia, mesmo com o pessoal de marketing digital, sobre isso. Um outro exemplo clássico é vamos dizer assim, o cansaço e você achar que perdeu o sentido a produção de conteúdo. Uhum. Então, de quando em quando eu me deparo com isso. Putz, eu vou ter que postar de novo. Para quê? Pô, a gente está gastando grana com produção de vídeo, com isso, com aquilo. Isso aqui não é melhor deixar tudo para lá. Eu vou ficar lá com o meu consultório só, atender as pessoas e pronto. Várias vezes, porque é desgastante. Né? E tem toda a regra lá, né? O YouTube tem sua regra, o Instagram tem sua regra, o TikTok tem sua regra. E você tem que se adequar àquilo. E se você não fizer daquele jeito, ele não te ajuda também. Aí fica mais difícil o seu trabalho. E, entre outras coisas, é produzir conteúdo sempre. Uhum. Engajar o seu conteúdo. Então, você está lá produzindo. Putz, tem que fazer um post. E várias vezes, hoje eu não estou com a mínima vontade. Mas nesses momentos, o que eu faço? Eu tento refletir nessa direção. Mas por que eu faço isso? Qual que é a minha razão para fazer isso? E aí eu vou me conectar com aquilo que lá em 2017, 2016, quando eu comecei a pensar em fazer essas coisas, me motivava. Assim, bom, por quê? Porque eu tenho tantos mil seguidores, tantos mil inscritos no YouTube, porque eu tenho o meu curso, que eu tenho que ter alunos para ele, é por isso que eu faço? Não, não é por isso. Não é por isso. Não foi por isso que eu comecei a fazer. Eu comecei a fazer porque era algo que eu estudava, que me ajudava e que eu entendi que as pessoas tinham que conhecer isso também. Seria bom para outras pessoas conhecerem isso, seria bom para outros profissionais, psicólogos aprenderem mais sobre isso. A hora que eu me conecto com isso, eu falo, tá, vamos. Vale a pena, vale a pena.